vamos falar sobre as medidas de tendência central. Quais são as medidas de tendência central? A moda, média e mediana. A gente vai estudar também, claro, as medidas de dispersão. Relembrar o que são as medidas de dispersão. Medidas muito importantes aí no decorrer do curso de matemática financeira. Pessoal, a média, eu não vou colocar aqui um conceito bem explicado, mas eu vou colocar aqui um conceito em síntese, tá? Uma revisão mesmo. O que seria mesmo, em revisão, uma média, com as nossas próprias palavras. Pessoal, a gente sabe que a média, ela é, na verdade, a soma dos dados, vamos colocar assim. Eu somar todos os dados. E o resultado, pessoal, dessa soma, eu vou dividir pela quantidade dos dados, Lembrando aí que é uma síntese, tá? Então, resumindo, a média é a soma de todos os dados, divididos, é claro, pela soma desses dados, ou pela quantidade desses dados. Tranquilo? Eu vou usar aqui um padrão de exemplo, que eu vou usar também para fazer a moda, a mediana e também a medida de dispersão. Vamos então usar os mesmos números para ficar fácil de fazer os cálculos aí depois, tá bom? Vamos então imaginar um conjunto de notas, tá? Vamos imaginar aqui, ó, tem um conjunto de notas. Vamos dar um exemplo. É bem tranquilo. Vou fazer rápido porque vocês sabem bem. Mas vamos dar um exemplo. Vamos imaginar que uma pessoa tenha tirado essas notas aqui. 2, 3, 5, 7 e 8. 7 e 8. Aqui, pessoal, foram as notas de uma determinada pessoa aí para poder fechar a média, tá? Como nós vamos colocar essa média, Eu vou colocar assim, ó, x barra, tá? Que é um símbolo de média, vai ser igual à soma de todos os dados. Então, nós vamos somar 2 mais 3. Vamos somar 2 mais 3, mais 5, mais 7 e mais 8. E o resultado, pessoal, nós vamos dividir pela quantidade de números que nós somamos, que no caso aqui é 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Pessoal, eu fiz um exemplo já para ficar fácil de estar efetuando a soma, para a gente não perder o tempo agora na divisão, nem também usando uma máquina de calcular, A gente simplesmente consegue fazer isso aqui mentalmente. Somando isso aqui, ó. Vamos lá. 2 mais 3, 5. 5 mais 5, 10. 10 mais 7, 17. 17 mais 8, 25. E o resultado divide por 5. Então, a média vai ficar 25 dividido por 5. Eu fiz proposital aí para dar um número inteiro. Lembrando que as médias, nem sempre vai dar um número inteiro. Mas para exemplo, não tem problema, tá bom? 25 dividido por 5 é igual a 5. Pessoal, então a média desses dados é 5. Beleza? Vamos então agora ver o que é a moda, pessoal. A moda também é uma revisão. É claro, pessoal? A moda é o dado que mais se repete. Então, a gente pode, inclusive, usar as nossas próprias palavras para definir a moda como o dado que mais se repete. Pessoal, esse é o mais simples, Eu vou olhar os dados, Por exemplo, o exemplo anterior, 2, 3, acho que eu não coloquei o 4, Vamos colocar aqui aleatoriamente. Vamos colocar aqui. Foi a nota 8, a nota 5, a nota 2, a nota 3,
a nota 7. Foram essas notas, 2, 3, 5, 7 e 8. O que seria a moda? A moda é o dado que mais se repete. Nesse caso aqui, seria amodal, porque não tem moda. Neste caso aqui, não tem um número que mais se repete. No caso agora, eu vou acrescentar mais um número 5, e a moda, pessoal, vai ser exatamente o 5. Então, a moda, neste caso, será o 5. Porque o 5, pessoal, ó, repetiu duas vezes aqui. Então, quando eu tenho o dado que mais se repete, esse dado é chamado de moda. Ou seja, nesse conjunto de informações, o valor de moda, a nota de moda, que no caso aqui essas informações tratam de nota, então a nota moda é a nota 5. Beleza, pessoal? Nota moda é a nota 5. Tranquilo? Professor, se tivesse mais do que um número que se repete, vamos supor que eu tivesse mais um 2 aqui, teriam duas modas. Seria o número 5 e também o 2. Seria bimodal. Beleza? Tranquilo? Isso é uma revisão. Pessoal, vamos então agora entender o que é a mediana. Pessoal, a mediana nada mais, nada menos que é o dado que ocupa a posição central, tá? Então, a mediana é o dado que ocupa a posição central. Beleza? Então, a mediana é o dado que ocupa a posição central. Pessoal, mas antes de acharmos a posição central, é obrigatório que nós venhamos deixar os nossos dados em rol. O que seria, pessoal, em rol? Seria ordem. Pessoal, tem que deixar os números em ordem. Qual ordem, professor? Pode ser ordem crescente ou pode ser ordem decrescente. O importante é que seja em ordem, tá? Colocando aqueles números que nós tínhamos dado como exemplo, que eram os números 2, 3, 5, 7 e 8. O primeiro passo é que você venha colocá-los em ordem. Então, que ordem? Opcional, você pode colocar em ordem decrescente ou ordem crescente. Vamos colocar em ordem crescente. 2, 3, 5, 7 e 8. Então, nesse caso, pessoal, a mediana é o dado que ocupa a posição central. A posição central aqui, olha, é o 5. Tem aqui dois números aqui na direita, à esquerda do 5 e dois números à direita do 5. Então, eu tenho aqui um número que está no centro. Isso é chamado de mediana. Aí você fala, mas e se o conjunto de dados que eu tenho for um número par? Né? Vamos imaginar que eu tenho aqui 2, 3, 5, 7. Vamos colocar um outro exemplo aqui. 2, já vou colocar em ordem. 3, 5, 7, 8, 9. Quando nós temos uma quantidade par de números, pode ver que aqui, olha, é quantidade par de números. Quando eu tenho uma quantidade par de números, observem que a posição central são ocupadas por dois números, né? Então, eu vou ter aqui, olha, como posição de centro, o número 5. Eu também tenho aqui, olha, o número 7. Observem que eu tenho dois números como posição central. E o que eu faço, então, para achar quem é a minha mediana? Quando a quantidade for par, pessoal, para eu achar a mediana, eu vou fazer a média aritmética dos dois termos do centro. Então, vai ser a média do
números centrais. Que no caso aqui, pessoal, é o 5 mais o 7 e o resultado eu divido por 2. 5 mais 7 é igual a 12. Então, eu vou somar os números do centro. 5 mais 7 é igual a 12 e divido por 2, que é igual a 6. Pessoal, então a mediana, neste caso aqui, é igual a 6. Observem que o número 6 não faz parte dos meus dados, mas mesmo assim ele é a mediana, tá bom? Porque ele está ocupando a posição central aqui, ó, tá entre o 5 e o 7, tá bom? Nós temos aí o 6. Tranquilo, pessoal? Bem fácil, né? Pessoal, agora vamos ver o que são medidas de dispersão. Também é um conteúdo de revisão. O que é a medida de dispersão? Também um conteúdo já explicado aí no 8º ano de vocês, tá? Como é que a gente faz, pessoal, essa medida de dispersão? Bem simples, ó. Eu vou pegar, inclusive, os mesmos números, vou fazer o conceito já explicando em um exemplo, tá? Para poder adiantar o tempo. Vamos pegar um conjunto de dados 2, 3, 5, 7 e 8. Beleza? Então, o que seriam essas medidas de dispersão? Primeira coisa, pessoal, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai achar a média, tá? O primeiro passo é achar a média dos números. Beleza? Então, vamos lá. Vamos achar a média desses números. Isso aqui já sabem fazer. Somando 2 mais o 3, mais o 5, mais o 7, mais o 8, tá? Nós vamos somar todos esses números. É claro que vamos aprender a fazer isso aqui também usando intervalos, né? Para não ter necessidade de ficar somando todos esses números aqui. E achando a média, dividindo aqui, pessoal, por 5. Somando todos esses números aqui, vai ficar 2 mais 3, 5. 5 mais 5, 10. 10 mais 7, 17. Mais 8, 25. Dividido por 5. Então, a média é 5. Beleza? Tranquilo? Pessoal, vamos ver como é que a gente acha as medidas de dispersão. Pessoal, na verdade, resumindo, essas medidas de dispersão, ela vai mostrar se esses números aqui, 2, o 3, o 5, o 7, o 8, se eles estão muito distantes, pessoal, em relação à média. Então, na verdade, a gente vai fazer uma comparação com o valor observado e a média. Por exemplo, essa nota, que eu chamo de valor observado, a nota 2, ela tem uma diferença da média. Qual a diferença? De 3. Esse 3, ele tem uma diferença da média. Tem 2 diferenças. O 5, ele está exatamente na média. Então, esse aluno, ou essa nota, foi exatamente a nota média. E o 7, ele também tem uma diferença do 5. E o 8 também tem uma diferença da média 5. Então, a medida de dispersão, ela vai exatamente mostrar, pessoal, a distância média desses dados em relação à média. Como a gente faz isso, pessoal? Normalmente, a gente faz isso através de uma representação gráfica, tá? Então, vamos aprender a fazer aqui através de uma representação gráfica, usando um gráfico. Primeiro, como a gente vai fazer? Nós vamos desenhar um gráfico que tem a informação da média, tá? Então, eu vou desenhar aqui um gráfico, olha. Vou desenhar um gráfico. E este gráfico eu vou colocar
É claro que a gente não vai conseguir colocar todos os valores, por exemplo, se eu tiver aí 1000 informações ou vários dados, eu não vou conseguir, claro, colocar todos na reta, mas nesse caso eu fiz pouco, dá para eu explicar para vocês. Ó. Vamos imaginar que eu tenho aqui a reta numérica, né? Aqui vamos colocar o 0, vamos colocar aqui o 1, vamos colocar o 2, vamos colocar 3, vamos colocar o 4, vamos colocar o 5, vamos colocar aqui o 6, vamos colocar 7 e vamos colocar aqui o 8. Vamos representar, pessoal, a média, marcando aqui no gráfico aonde está esta média. Então, vou fazer uma marca aqui no 5, olha. Tá? Mostrando que aqui é a minha média. Eu gosto, pessoal, de traçar uma linha paralela aqui, olha. É uma linha perpendicular, perdão, pontilhada. Eu gosto de fazer assim, ó. Tá? Para deixar bem explícito aqui aonde está a média. Beleza? Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer também um pontinho aonde está cada um dos meus números observados. O 2, o 3, o 7 e o 8. Beleza? Agora, olha que interessante. Agora, eu vou verificar a distância de cada um deles da minha média. Vou colocar aqui com a outra cor de caneta. Olha, eu vou fazer a distância aqui do 2 para a média. Então, essa aqui é a distância do 2, ó, para a média. Beleza? Qual que é a distância do 2 para a média? 1, 2, 3. A distância é 3. Qual que é a distância do 3 aqui, pessoal, para a média? A distância do 3 para a média, 2. Aqui o 7. Qual que é a distância do 7 aqui para a média? Ó, a distância aqui do 7 para a média, 2 também, né? E a distância aqui do 5 para o 8, né? Que também foi marcado. Também aqui é 3. Tá? Vou ter que colocar um D de distância. Um D de distância. Um D de distância e o D de distância. Então, a gente consegue observar, olhando esse gráfico, que os valores observados mantêm uma distância da média. Tá bom? Então, na próxima aula, a gente vai aprender a comparar esses valores de dispersão. Tudo bem?